Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. De volta aí, né? Para mais um vídeo, para a gente bater um papo aí do que foi essa fase de grupo da Libertadores, do que vem a ser esse descanso aí de quase um mês e o que pode vir a ser depois, pós-Copa, as Copas para o Fluminense. Oitavas da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil, as pretensões do brasileiro. Mas lembrar você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Se inscreve aí, meu amigo. Dá essa força pro amigo aí, amigo no começo de trabalho. Deixa o teu like, ative o sininho para quando sair um vídeo, você, vou dar o like no vídeo do amigo, do Luciano Tricolor. Compartilha esse vídeo aí com teu vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Se você mora no apartamento, compartilha com todo mundo do prédio aí. Se você tiver um papagaio, fala com ele, que o papagaio fala para todo mundo, certo? E deixa o teu comentário. O que você achou dessa fase de grupo do Fluminense? Se é assim que você acha que o Fluminense pode conquistar alguma coisa, né, daqui para frente, fala comigo aí. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho do que foi essa fase de grupos do Fluminense. Fluminense com 6 jogos. Primeiro jogo, empate com o La Guaira, na Venezuela. Segundo jogo, derrota no Maracanã por Rivadavia. Terceiro jogo, derrota na Bolívia por Bolívar. Quarto jogo, empate na Argentina com Rivadavia. Quinto jogo, vitória no Maracanã contra o Bolívar por 2-1. Era confronto direto. O Fluminense falavam-se que tinha que ser 3-0, né? Porque o Bolívar tinha ganho de 2-0 lá. E agora, aí o Fluminense precisou da última partida. Por quê? Última partida, o Rivadavia ia ser Fluminense e La Guaira no Maracanã. Bolívar e Rivadavia na Bolívia. Só que, comentei em outros vídeos, por problemas políticos na Bolívia, né, alguns jogos estavam sendo transferidos de locais. E o Bolívar joga na altitude de La Paz. Esse jogo saiu da altitude, veio para Santa Cruz de la Sierra, quase a nível do mar, pouca coisa ali, né? E aí eu falei em vídeos anteriores, o Fluminense fez de tudo para não se classificar nessa Libertadores, empatando, perdendo jogos dentro do Maracanã, empatando com o time do La Guaira na Venezuela, um time que no Campeonato Brasileiro, para se falar a verdade, meus amigos, sorteio da Libertadores, Fluminense, Rivadavia, Fluminense, Independente Rivadavia, Bolívar, Deportivo La Guaira. Fluminense, Brasil. Independente Rivadavia, Argentina, time novato da Argentina. Bolívar, altitude de La Paz. Deportivo La Guaira, time pequeno da Venezuela. Unanimidade. Torcedores, tricolores, dirigentes, mídia, todo mundo. Ex-jogadores, o grupo do Fluminense na Libertadores é o mais acessível. O Fluminense vai passar de braçadas, vai se classificar com tranquilidade em primeiro do grupo, podendo ser o primeiro geral.
E aí, meus amigos, olha no que ontem, antes da partida, nos deparávamos. Com o Fluminense tendo que ganhar o seu jogo e torcer por um tropeço do Bolívar. Porque até então estava Rivadavia com 13 pontos. 13 pontos o Rivadavia. Clube recém-chegado da Argentina. Fluminense com 5, Bolívar com 5. Laguaira com 3. Rivadavia, a gente esquece, já estava classificado. Ficou entre Bolívar, Fluminense e Laguaira. O Laguaira ganha o Fluminense e a 6 pontos. Se o Bolívar perde para o Rivadavia, o Laguaira se classifica. O Fluminense se classificava como? Ganhando o Laguaira e torcer para um empate ou derrota do Bolívar. Ou a derrota do Bolívar e o Fluminense apenas empatasse com o Laguaira. Aconteceu o quê? O Fluminense conseguiu uma vitória por 3-1, jogando uma partida em que, término do primeiro tempo, mesmo ganhando, o time saiu vaiado, porque estava apresentando um futebol ridículo, um futebol em que, para mim, na minha opinião, 2 jogadores se destacaram, que foi o Martinelli e o Canóbio. Para vocês verem, o Martinelli escalado como titular para essa partida, depois de mais de mês parado, sofreu uma lesão no dia 23 de abril, voltou ontem como titular, o melhor em campo, passe a la Ganso na época genial do Ganso, para o Hércules colocar o nosso Fluminense à frente, para vocês verem. Um futebol em que não agradava a ninguém, principalmente, meus amigos, setor defensivo, os 2 homens da zaga. Eu vou tomar uma água aqui para falar dos 2 homens da zaga. Porque é inadmissível como que esses 2 zagueiros se comportam quando se fala em posicionamento. Amigos, zagueiro pode ser pequeno, pode ser o que for. Se ele souber se posicionar, ele ganha todas. Coisas que o nosso trio de zagueiro não tem e o posicionamento passa longe deles, que é Freitas, James e Ignacio. Nossos 3 zagueiros, porque a gente tem 6 zagueiros. 3 jogam e 3 não podem jogar. 3 não fazem parte dos planos, né? O Midian, o Igor Rabelo, Davi Schwitz. Esses 3 pode esquecer. Esses 3 não podem jogar. O treinador não quer que eles joguem. Só pode jogar o Freitas, o James e o Ignacio. Ignacio não joga, contundido, né? É Freitas e James. E aí, meus amigos, é um Deus nos acuda. É os trapalhões, os 2 zagueiros. Eu não sei se você pode ser mais novo, mas você pode colocar na internet aí o gordo e o magro, que você via as trapalhadas dos 2. Essa zaga do Fluminense. Não me recordo de ter visto zagueiros
igual a esses dois. O Fluminense teve zagueiros que não tinham tanta habilidade. Vou falar a vocês, 2 zagueiros. Mas para esses 2 zagueiros que eu vou falar a vocês, eu tiro meu chapéu. Gum e Leandro Eusébio. Esses 2 eu tiro meu chapéu porque os caras compensavam com vontade, não perdiam jogada. Eles tinham, o Fluminense no peito. Esses 2 aí, meu, impossível você confiar nesses 3, né? O outro estava machucado, mas se colocam nesse mesmo barco aí. Não tem como confiar. Um dá condição, o outro dá bote errado, o outro não consegue acertar um passe daqui e ali. Meus amigos, eu tenho meu trabalho. Imagine se eu toda hora eu errar no meu trabalho. O que vai acontecer? O cara só faz aquilo ali é o trabalho dele. Ele só faz aquilo ali, toda hora ele está errando. Sem condições. E aí, eu faço a pergunta a você, meu amigo tricolor, ou a você, meu amigo flamenguista, vascaíno, botafoguense, se no seu time o treinador não está vendo aquele jogador que tudo ele erra? Será que o treinador não está vendo isso? Aquele jogador que erra tudo que tenta fazer e o cara não sai do time por nada, tendo mais 3 à disposição, mas eu não sei se o treinador tem birra com os 3, se não gosta dos 3, ou se ele só marca churrasco com esses 3 daqui. Não sei. O ataque está fazendo, mas a defesa está entregando lá atrás, o que adianta? Meus amigos, se eu tenho uma defesa que todo jogo, tá? Todo. Se eu pegar aqui no meu bairro, eu pegar montar uma peladinha. Ô Mário, ô Matheus, vamos marcar um amistoso aí. É certo do meu time meter gol no Fluminense. O meu time, a minha peladinha, vai meter gol no Fluminense, é certo. Joga em cima do Midian. Só jogar. Perdão. Falei o nome do cara que nem joga. Joga em cima do James. Joga em cima do Freitas. Lança a bola em cima. Lança a bola no meio dos dois que eles vão fazer assim, ó. Vão bater cabeça um com o outro, vai cair um para um lado e um para o outro, e o centroavante, vai entrar livre e vai meter gol. Porque todo jogo, meu amigo, todo jogo essa zaga leva gol. E será que o treinador não está vendo isso? Será que o dirigente não está vendo isso? O presidente, diretor, ou seja lá quem for, auxiliar, não está vendo isso? Que os zagueiros não estão dando conta do recado? Meus amigos, James, Freitas e Ignacio. Todo jogo os caras estão jogando, todo jogo está levando gol, arranca os dois que estiver jogando, bota 2. Bota o Igor Rabelho e o Midian para jogar. Se levar gol, tá na média, certo? Se levar gol, tá na média, porque os outros que são titulares sempre levam, é certo eles levarem. E se não levar gol, você já começa a olhar com outros olhos para eles. Opa, esses aqui tá levando gol em todo jogo, esses aqui não levaram, opa, já vou começar a olhar para eles. Concorda comigo, meus amigos? Deixa a tua opinião, mano. Fala comigo aí o que você achou do que eu tô falando.
E aí, meus amigos, o Fluminense conseguiu passar na Bacia das Almas graças a uma vitória do Rivadavia em cima do Bolívar. Quer dizer, não foi nem graças à vitória do Rivadavia em cima do Bolívar, foi graças a problemas políticos lá na Bolívia que tirou o jogo de La Paz, jogou para Santa Cruz de la Serra, e o Rivadavia conseguiu competir. Sabe que o Bolívar é muito forte na altitude, fora da altitude ele se perde. E com isso não conseguiram evitar a derrota e o Fluminense se classifica com o tropeço do Bolívar. E agora, meus amigos, nos classificando para as oitavas, vai ter mais um jogo do Campeonato Brasileiro, né? E vai ter a parada para a Copa. Pós isso, o Fluminense se classificou, vai ter janela de transferência, vamos ver se o Fluminense vai contratar, talvez deva sair alguém. E o Fluminense precisa contratar, principalmente zagueiro, né? Principalmente zagueiro. Ai. Ô, Nino, olha pro Fluminense, Nino. Olha pro Fluminense, Nino. Vem pra cá. Você pode ser o capitão da conquista da Libertadores 2026. Porque com esses zagueiros aí, esses 3 zagueiros aí que sempre jogam, tá difícil. É difícil você pensar, né, em conquistar alguma coisa com esses 3 zagueiros que só jogam esses 3. E é claro, estreia de Hulk aí nas oitavas de final da Libertadores, um ânimo maior. Pode ser, sorteio vai ser amanhã, nessa sexta-feira. Pode ser que dê um Fla-Flu nas oitavas da Libertadores. Já temos Fluminense e Vasco nas oitavas da Copa do Brasil. Ainda falta alguns jogos de hoje, pode ser Cruzeiro, pode ser o Corinthians, pode ser o Boca, pode ser o Palmeiras. Falta ainda os últimos jogos de hoje para saber todos os classificados e amanhã ver o sorteio. E o que será do Fluminense pós Copa do Mundo? O Fluminense tem que juntar os cacos, porque essa fase de grupos da Libertadores, muitos falam, tem que esquecer. Não. Essa fase de grupos tem que ser lembrada a todo momento. Todos os jogos, pegar ali e colocar para esses caras verem. Isso tem que juntar, porque a fase de grupos do Fluminense foi porcelanato de 1 por 1, deu uma marretada, quebrou tudo quanto é lado. Tem que juntar tudo. Tem que juntar para consertar para as oitavas, porque desse jeito aí, sem condições. Tem que sair gente, tem que chegar gente, tem que chegar nome para chegar e jogar, e como eu falei, na zaga. Na zaga, os nossos laterais não estão entregando o que tinha que entregar. O meio-campo, com o Martinelli voltando em alto nível, vai melhorar muito, principalmente aí com essa parada aí, né, da Copa do Mundo. Vai ter uns dias de férias, 22 dias de férias, se eu não me engano. Vão voltar no dia 23 e dar sequência ao trabalho. Vamos ver o que espera nas oitavas da Libertadores, oitavas da Copa do Brasil, restante de Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? Porque Zubeldia já falou que já sentou com a diretoria para programar o segundo semestre. Um cara que estava balançado no cargo, depois dessa classificação, será que ele está firme?
Se ele cai ontem, se o Fluminense fosse eliminado, eu creio que ele cairia. Classificou, mas vou falar a vocês, meus amigos. Não vejo evolução nenhuma no trabalho do Zubeldia hoje nesse elenco do Fluminense. O Fluminense se classificou por causa dos adversários do Bolívar incompetente, que não conseguiu nem ganhar o seu jogo, que ele só precisava ganhar o seu jogo, e por causa dos jogadores. Por quê? Por esquema tático de treinador, por opção de treinador, acho que não foi. A única opção certa do treinador nesse jogo de ontem foi ter colocado o Martinelli vindo de contusão. A única coisa que ele fez certa. De resto, não acredito no trabalho dele, não acredito que ele possa tirar alguma coisa a mais desse grupo. Mas vamos esperar, pelo jeito, né? A Copa toda passar, e se der ruim nas oitavas da Libertadores ou da Copa do Brasil, aí vamos pensar em tirar. Deixa a tua opinião aí, se inscreve no canal, deixa o teu like. Deixa o teu like aí, torcedor, dá força ao amigo aí, saudações tricolores, se inscreve no canal pra ficar legal.